Bom, estamos de volta aqui com o Nordeste Acontece neste sábado aqui pela Band. Hoje conversando com Rui Câmara, ele que no primeiro bloco a gente já falou de bastante assuntos das coisas atuais, falamos de cinema, da arte no Ceará. E agora a gente vai falar sobre esse livro, esse é o seu único livro, Rui? Eu escrevi, Edvaldo, esse livro e comecei a escrever esse livro em 95, dei uma pausa, retomei em 98, foi publicado em 2003, Cantos de Outono, é meu romance de estreia na literatura brasileira. É um livro que eu já vinha tentando encontrar um personagem marcante desde o momento em que eu deixei as minhas atividades empresariais para me dedicar à cultura, à literatura, em 92. Aliás, eu quero falar antes disso, porque normalmente os escritores, eles têm traçam uma linha diferente da sua. A sua eu achei bem diferente. Você era um profissional, um empresário, e chegou uma hora que parou, reunir a família. Como é que foi essa coisa de reunir a família para mudar de ideia? Meu aniversário, eu estava fazendo 39 anos, em 92, e eu já estava me sentindo mais ou menos realizado em áreas da atividade econômica, já conhecia meio mundo, já tinha viajado bastante. E eu queria um tempo para, vamos dizer assim, um tempo sabático para o desenvolvimento do meu intelecto, melhorar a minha posição intelectual e moral. E eu eu era aniversário e peguei todo mundo de surpresa lá em casa, tinha vários amigos, e disse, pessoal, a partir de amanhã eu não trabalho na atividade produtiva, eu vou me dedicar, essa casa vai ser transformada numa biblioteca e eu quero me dedicar a isso. E comecei a ler, passei 11 anos encafuado na biblioteca, uma biblioteca onde eu ganhei presentes de vários autores, e durante esse tempo eu recebi diversos amigos, convivi intensamente com grandes nomes da literatura brasileira, latino-americana e até do exterior. E, aos poucos, eu fui me sentindo mais seguro para me estrear com um livro numa certa instância da minha vida em que eu me sentia até um pouco maduro. E me encontrei com esse personagem, o Conde de Lautréamont, me encontrei com ele na França, no tempo em que eu estava estudando. É um livro de ficção, obviamente, né? E escrevi o romance da vida de Lautréamont, um livro que me deu muitas alegrias, porque ele foi, de certo modo, muito bem aceito pela crítica nacional e internacional, foi publicado com todas as honras pelo maior grupo editorial do país, da América Latina, que é o Grupo Record, a editora Record, e foi um livro que me deixou também até surpreso e me deu um certo conforto quando ele teve a chance de ganhar. Foi o primeiro finalista do Jabuti e ganhou o Prêmio Maior da Literatura Brasileira, que é o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Tanto em dinheiro o valor do prêmio, como em valor estimativo e reconhecimento, porque a Academia é uma instância de coroamento da cultura brasileira. E ele me deu esse prêmio. Depois... A gente está vendo aqui que ele foi lançado em outros países também, né? Esse livro ficou... Vamos chegar aqui mais perto, Diego? Esse livro vamos caminhando aqui. A gente tem aqui algumas publicações, né? Ele ficou alguns anos esquecido enquanto eu estava cuidando do projeto Alfarrabista, né? Estou escrevendo um segundo romance. Depois a gente mostra esse novo livro, então ele... Alfarrabista, né? Esse livro caiu nas graças de nomes importantes, e esse livro foi publicado na Romênia, em romeno, que é uma edição em capa dura, uma edição luxuosa, um livro muito bem aceito, ganhou o mais importante prêmio de tradução da Romênia, o romance do ano, lá na Romênia. E ele foi publicado, foi traduzido, essa é uma tradução de Ulia Baran, uma das mais importantes tradutoras de língua portuguesa para a língua romena. O título lá ficou... Cantesse de Tuamna. Cantesse de Tuamna. E depois ele foi publicado para toda a América Latina, na Espanha, tradução do Dom Basílio Losada, que é o decano da Universidade de Barcelona, da Universidade de Illinois, de Oxford, professor do pós-doutorado. É o nome de maior referência na tradução da língua de Camões para a língua de Cervantes. É o Dom Basílio Losada. E foi o meu tradutor, de quem eu muito me orgulho, traduziu esse livro, que recebe o nome de Cantos del Outono.
Depois nós tivemos um contrato importante com a Amazon, que é a maior distribuidora de livros do mundo, e a Amazon comprou os direitos do romance, para o The inglês. Last Songs of Autumn, e publicou ele em inglês, em vários formatos. Ele está hoje, por incrível que pareça, nos Estados Unidos o livro vende 10 vezes mais em um ano do que em todo o período em que ele foi publicado no Brasil. Também tem essa edição feita nos Estados Unidos pela iUniverse, que é uma importante editora, em hardcover também. E tem essa edição luxuosa, que é a edição do Reino Unido, um hardcover, uma capa dura. Tem a edição francesa também, Tá onde? que eu posso pegar aqui. A edição francesa, que muito me orgulho dessa edição, Les Dîners Chants d'Automne, que é uma edição também em capa mole, hardcover, aliás, paperback. Essa edição está à disposição, pode ser comprada no mundo inteiro através da Amazon e de várias outras bookstores do mundo. Antes de você escrever, Rui, profissionalmente, você já escrevia artigos, ou mesmo a sua época de criança, lá no Recife ainda, ou Lá em Messejana. Na minha adolescência tive um encontro mais impactante, porque eu conheci o Augusto dos Anjos. Sim. Conheci com a obra de Augusto dos Anjos, me deparei com a obra de Cruz e Souza. E isso foi um impacto muito forte. E aquela coisa ficou latente enquanto eu estudava engenharia mecânica. Eu sou técnico de lubrificação de navios, de locomotivas, eu estudei muito para isso. Sou técnico em máquinas de Caterpillar, né? Então eu fazia manutenção aqui no Cais do Porto. Eu era mecânico. E quando eu entrei na escola de engenharia para estudar engenharia, eu fui para a Petrobras. Mas eu sempre que viajava, eu levava os livros, eu escrevia, eu gostava de anotar aquilo que acontecia. Mas tudo isso, nas mudanças, extraviou-se. Eu perdi muitos conteúdos que poderiam ser úteis hoje para mim. Então eu tive que refazer tudo, reconstituir a memória da infância e da juventude, já aos 40 anos, para transformar, levar isso, descarregar tudo nesses livros. Eu estou vendo aqui no seu gabinete que você tem alguns livros aqui, né? Você poderia indicar aqui dessa sua biblioteca alguns que você daria um destaque especial, que você utilizou como leitura ou ainda utiliza? Eu utilizei como leitura, eu estudei bastante os pensadores, porque é impossível você compreender a formação do pensamento do mundo, que gerencia o mundo, que influi as grandes decisões universais, sem compreender Kant, sem compreender Hobbes, sem compreender Aristóteles, ou o próprio Spinoza, o Hegel. Esses pensadores tiveram uma importância muito grande na minha formação intelectual. Você viajou o mundo todo, você deve ter muitas experiências, muitas histórias interessantes para dividir aqui com... Eu fiz algumas viagens para os países comunistas, conheço todos eles, de várias vezes, algumas vezes, Cuba fui várias vezes, China, Rússia. Eu tenho uma visão clara desse mundo e tenho uma visão também muito clara em relação à América Latina, os caminhos que nós estamos seguindo, e ao Brasil. Oi, vamos falar agora, vamos aqui, Diego, comigo aqui, vamos falar agora sobre esse novo romance seu que você está preparando, que é o Alfarrabista. Esse romance, como disse, estou escrevendo esse romance há 7 anos. Ele fala sobre o quê? O Alfarrabista conta a história, na verdade é uma trilogia, são 3 romances. Ele começa em 1864, século XIX, e termina em 2000, a trilogia dos 3 romances. Eu conto a história de uma saga familiar liderada pelo Jeremiah Ben-Zechri, que é um judeu sionista, portanto, um judeu que tem a visão do mundo sob o ponto de vista do judaísmo. Sim. De Estado, e ele é um homem muito culto e, ao mesmo tempo, muito destemido, e foi capaz de fazer grandes realizações, inclusive atrocidades, em nome da causa que ele sustenta, que é a causa do Estado de Israel. E eu
por essa razão, eu tive que viajar a Israel, eu tive que conhecer o mundo palestino, eu tive que conviver com autores e ler toda aquela literatura traduzida para o espanhol, para o português ou para o inglês, para compreender o pensamento de um sionista com visão objetiva e clara de Estado sionista. E aí eu estou escrevendo, concluindo a história do Jeremy Benzaken, que é o alfarrabista. Quando é que a gente tem a previsão de vai estar nas livrarias? Eu estimo que trabalho mais 6 meses para soltar o primeiro tomo, aí vou mandar esse livro para a minha editora, a Record, e depois eu mando para os meus tradutores. Esse livro deverá sair de início em 58 países, né? Talvez no mesmo dia. E para isso eu teria que esperar que a edição brasileira esperasse pelas traduções, mas então eu penso que talvez não seja vantagem, eu publico primeiro no Brasil e depois sigo adiante. Bom, você que estava em casa, enfim, você que estava nos assistindo, obrigado pela companhia. Eu conversei hoje aqui com o Rui Câmara sobre vários assuntos, principalmente sobre seu livro e seus livros de uma forma geral. Obrigado, Rui. Obrigado, eu agradeço a você, Edivaldo, da TV Band, a Band, essa emissora importante, e quero agradecer também a paciência dos telespectadores por estar me ouvindo aqui as minhas idiosincrasias. Muito obrigado. Próxima semana, próximo sábado, estaremos de volta aqui com o último sábado ainda neste horário de verão. Até mais.